Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod João, o podcast do Colégio João 23, que dá voz a histórias, a descobertas e a experiências que nascem dentro dessa nossa comunidade educadora. No episódio de hoje, vamos falar sobre pesquisa e investigação. Um tema que atravessa todas as etapas da nossa escola, desde a educação infantil, ensino fundamental, culminando no ensino médio. Afinal, investigar também é uma forma de aprender, de se perguntar sobre o mundo e de transformar curiosidade em conhecimento. Vamos juntos para mais um episódio do Pod João. Chama a vinheta! Muito bem, muito bem. Chegamos em mais um episódio do Pod João e temos aqui dois convidados muito especiais para começar o nosso Pod João de hoje, que vai ser por blocos. Então a gente vai começar com o Pedro e com a Melanie. O Pedro, estudante do 5º ano, e a Melanie do 8º ano. Bem-vindos ao Pod João. Obrigada. Muito obrigado. Estão nervosos? Um pouco. Um pouquinho, mas é bom, né? Um friozinho na barriga. Assim. Vamos falar então sobre pesquisa. Vamos conversar sobre isso. Então, o Pedro, por exemplo, tá lá no 5º ano e o Pedro tá vivendo essa experiência. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem uns trabalhos que tu trouxe pra gente ver, é verdade? Uhum. Vou pedir pra produção me alcançar esses trabalhos, então vamos. Ó, aqui, ó! Olha como a produção é eficiente. Uhum. Que coisa boa. Pedro, olha só, eu quero conversar contigo primeiro. Vamos conversando junto, mas eu quero te perguntar. Uhum. Tu gosta de pesquisar? Eu amo pesquisar. É mesmo? Por que tu gosta disso? Porque é uma forma diferente de aprender. Uhum. É muito divertido. Eu acho que é incrível também, né? Eu, por exemplo, eu sou formado em biologia. E eu acho que tu gosta de ciências, né? Pelo que eu tô vendo aqui, os trabalhos que a tua turma tá fazendo e tudo mais. Então eu quero começar conversando contigo. Como é isso na sala de aula? Como é que vocês começam a conversar sobre isso? Como é feita a pesquisa lá na tua sala de aula? Então, a pesquisa, como é feita na minha sala de aula, a gente... Primeiro a professora dá um passo a passo de como vai fazer essa pesquisa. Pode me alcançar aqui? Pode, claro. Tu quer todos? Não, um só. Um só? Aqui. Uhum. Daí aqui tem... Cadê? Vamos outro? Vamos outro. Olha só, tem toda uma explicação no começo aqui de como vai ser o trabalho, isso aqui, estrutura do trabalho de pesquisa. Esse aqui? Que eu preciso. Aham. Me conta então, conta essa história. Então, aqui tem como fazer a capa, que precisa do nome do colégio, o título, o nome do estudante, o ano, o componente curricular e a data. Daí também precisa de uma introdução, um desenvolvimento, daí sobre o que é o assunto. E a conclusão do resumo das descobertas. E daí tem que usar, daí depois tem que colocar as fontes de pesquisa que o estudante utilizou. Então você já segue uma estrutura de pesquisa muito legal, né? Que, por exemplo, lá no 8º ano a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? Lá no ensino médio os colegas também vão pensar um pouco sobre isso. Mas acho que tem algo que é legal nessa pesquisa, que é vocês têm que descobrir onde buscar as coisas também, não é verdade? Que é uma coisa que a gente vai usar pra vida inteira. Descobrir como fazer perguntas também, né? Porque não é só chegar lá no Google, deixa eu ver aqui, células-tronco, né? Vocês precisam começar a pesquisar, aprender como fazer essas perguntas também. O trabalho que tu tá fazendo agora, ou que tu fez agora há pouco, foi sobre o quê? Hoje, olha, em primeira mão, fresquinho, me conta. De História e Geografia, que a gente fez um grupo... Eu, meu amigo Bernardo e o Davi, que a gente fez um trabalho sobre a Angola, que eram vários países da África que falavam o nosso português. Que legal. E como é que foi a escolha desse assunto? Porque a gente estava estudando ele. E daí vocês começaram a pesquisar sobre isso? Sim. Que massa. Tu também tá pesquisando um pouco dessa coisa de ciências humanas, algo assim, não é verdade? Sim. A dona Melanie. Melanie, em que momento tu começou a fazer essa pesquisa? Me conta sobre esse projeto que tu participa.
Bom, o projeto que eu participo é o Cartografia do 8º ano, de Ciências Humanas, com o professor Caetano. E a minha pesquisa é sobre como é a formação de direito para pessoas negras e indígenas. Nossa, que incrível. E como é que tu escolheu esse tema? Conta pra gente. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui apaixonada pelo direito, porque meu sonho é ser advogada. Então, quando me falaram que a cartografia era um lugar onde a gente escolhia o que a gente podia pesquisar, eu tive essa ideia logo de início. Só que com a ajuda dos professores, eu fui estruturando mais a minha pesquisa. E essa pesquisa, assim, tu tem uma preocupação com as fontes que tu vai pesquisar? Me conta um pouco sobre isso. Sim. Eu usei várias fontes, inclusive vídeos do YouTube. Porque a faculdade de Direito é uma faculdade grande e que tem várias perspectivas, né? De várias pessoas diferentes. Então, a maioria das minhas fontes eu peguei de vídeos do YouTube, de pessoas contando como é que foi. Pra mim, especular como é que foi pra pessoas negras e indígenas. E eu acho que tem uma questão da relevância, assim, desses assuntos que vocês estão trazendo, né? A gente pensar, por exemplo, a gente tem uma distância de compreender que, por exemplo, muitas vezes tem o assunto, né? Eu acho muito legal. A gente pensa, onde é que fala português no mundo, né? Às vezes a gente pensa, o Brasil e Portugal. Mas, na verdade, existem vários outros países que vão trazer o português como a sua língua oficial, na verdade. E eu fico pensando, Pedro, na tua pesquisa, teve algo que foi difícil? Algo que tu achou assim, isso aqui tá meio difícil, essa parte tá meio difícil. Não teve muitas coisas difíceis, porque a gente tirou lá da apostila de História e Geografia, que já tinha o material pronto pra gente pesquisar. E esse trabalho era um trabalho mais individual ou ele foi mais coletivo? Era coletivo, que a gente formava um grupo de 3. E trabalhar em equipe é fácil, Pedro? Depende da pessoa. É uma coisa, faz parte dos nossos aprendizados também, né? Porque a gente precisa aprender também a negociar, muitas vezes, na verdade, a dividir aquelas partes do trabalho, como a gente vai fazendo essa construção, na verdade. No teu grupo foi tudo bem? Foi tudo bem. Coisa boa. Tá, e esses trabalhos aqui são de quem? Me traz um pouco, são dos teus colegas? Não todos são dos meus colegas, porque são de das várias outras turmas diferentes. Só um é da minha colega. Só um é da minha colega Anelisa, que é esse daqui. E esses trabalhos são sobre células-tronco? É sobre células-tronco. Tinham outros trabalhos pra trazer, mas eu peguei esses de ciência. Eu acho que tem algo que é interessante a gente pensar sobre isso também, né? Não sei agora, acho que Melanie, por exemplo, né? Tu vai viver essa experiência. O Pedro viveu hoje, pelo que eu entendi, que é de comunicar aquilo que se pesquisa. Tu já tá preparada pra isso? Vai chegar esse momento, né? Tu tá preparada? Como é que tu se sentiu, Pedro, apresentando esse trabalho hoje? Eu gosto muito de apresentar os trabalhos. Pode falar. Porque a gente mostra o esforço que a gente teve pra fazer. E eu fiquei pensando, porque tu não estudou sobre célula-tronco assim, né? Teu trabalho não foi sobre isso, certo? Teu trabalho foi sobre Angola, é isso? E quando a gente apresenta, a gente aprende, né? Porque a gente tá trabalhando, falando sobre aquele assunto, mas quando a gente ouve o trabalho dos outros colegas, a gente também tem um aprendizado, tu não acha isso? Sim, se a gente prestar atenção, a gente aprende. Essa parte é importante, né? Quer levar a sério esse processo, né? Eu acho que tem... Eu quero uma pergunta pra ti, Melanie, assim. Tu acha que esse trabalho, essa pesquisa que tu tá fazendo hoje aqui no colégio, ela traz um sentido, assim, pra tua vida? Traz muito, porque eu sempre ouvi, né? Porque eu sempre converso com a minha mãe, com a minha Dina, que são figuras muito relevantes pra mim e pra minha vida. Então, quando veio esse meu maior interesse por direito, eu conversava com elas. E elas falavam que sim, era difícil, principalmente por eu ser uma mulher negra. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu pensava mais no que eu iria achar e no que eu poderia mudar quando fosse eu. Porque o resultado que eu achei da minha pesquisa foi um resultado relevante. Só que esse resultado precisa mudar. Tanto que na minha pesquisa, quando eu ia pesquisar coisas que foram difíceis, eu achava muito pouco, porque a maioria das pessoas tem uma certa vergonha de falar, um certo receio de comunicar o que tá errado, o que não tá. E essa, na verdade, é uma das grandes funções, assim, da gente pensar a pesquisa, né? Óbvio, exclusivamente ela não vai ser
para causar impactos imediatos, gigantescos, assim, mas ela precisa convidar e precisa estar conectada com o mundo, né? Acho que cada vez mais a gente precisa entender que fazer ciência, pesquisar, é a gente conseguir olhar para nossa realidade e ver o que faz sentido, né? Que perguntas fazem sentido a gente fazer, a gente trazer, né? Então, pesquisar sobre os outros países de língua portuguesa, pesquisar sobre essas questões que são raciais envolvem, por exemplo, um lugar que é um lugar de poder na nossa sociedade, né? Pensar o lugar das leis, a própria faculdade de direito, que é algo extremamente tradicional no nosso país, né? Traz uma relevância e viver isso na escola é algo muito bonito. Então, quero já parabenizar vocês pelas pesquisas que vocês estão fazendo e eu quero depois ver esses trabalhos completos. Combinado? Tá bom. Pode ser? Pode ser. Porque eu fiquei curioso agora, eu quero saber mais ali sobre Angola, eu quero saber mais sobre a tua pesquisa. Eu vou querer assistir tua cartografia também, tá? Não esquece de me convidar. Tá certo, gente? Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Pod João e esperamos nos ver aí pelo colégio. Daqui a pouco a gente vai ter muitos anos pela frente juntos pra gente poder conversar mais ainda sobre pesquisa, tá certo? Muito obrigado, valeu pela participação. Muito bem, começamos nosso segundo bloco aqui do Pod João com nossos 2 novos convidados aqui, dando continuidade a essa nossa conversa sobre pesquisa, sobre investigação no nosso colégio. Temos o Érico, que é estudante aqui do 9º ano, o Érico Binzeli, prazer. Sim, prazer, bom dia. Bom dia. E a Camila Ferracini, que é estudante da 1ª série do ensino médio, bem-vinda. Obrigada. Coisa boa. Vocês estão aqui no colégio desde quando? Eu tô desde os meus 5 anos aqui, eu tô há muito tempo. E tu, Camila, tá aqui Eu desde tô quando? desde 2016. Vocês estão bastante tempo aqui no colégio, né? Por exemplo, eu tenho certeza que eu fui professor dos dois quando vocês estavam no 6º ano. Sim, eu me lembro. Exatamente, né? E eu acho que isso é muito legal, assim, porque eu vi vocês crescerem e hoje a gente tá aqui para conversar sobre algo que vocês também estão crescendo, que é nesse aspecto da pesquisa, nesse aspecto de fazer ciência, de produzir conhecimento através das pesquisas de vocês, né? O Érico agora no 9º ano tá vivendo o projeto Cartografia, né? Que a Melanie nos contava um pouco ali no 8º que eles começam a ter essa robustez maior na maneira de organizar as informações, de organizar a pesquisa. E a Camila agora no ensino médio está vivendo a MIC, né? Que é a nossa mostra de iniciação científica. É fácil? É difícil? O que vocês acham? Eu acho que é bem assim o que tu quer propor, né? Porque depende da tua pesquisa. Se tu quiser fazer uma pesquisa um pouco mais simples ou uma pesquisa um pouco mais rebuscada. Mas eu acho que, assim, é uma experiência bem... que envolve bastante dedicação, mas é bem legal que tu vê bastante que os alunos querem fazer porque eles fazem sobre temas que eles gostam, então tu não sente essa dificuldade mesmo que ela exista, porque tu tá fazendo sobre algo que tu gosta, algo que tu se sente legal fazendo, assim. Eu acho que conversa muito com os pilares do colégio, então que a gente tem essa ideia de sempre pôr o estudante como protagonista, e é um momento que isso realmente acontece. Então acho que tem muito disso que o Érico trouxe, de cada um saber até o seu limite, sabe? Até onde consegue ir com essa pesquisa e até onde quer chegar. Uhum. Tá, me conta um pouco desse processo de escolha, assim, porque eu acho que esse é um dos lugares mais curiosos, assim, porque fala muito da gente também, né? Então, pensem que os adultos aqui que convivem com vocês já viveram isso, né? E essas escolhas foram levando muitos de nós a estar aqui hoje, numa escola, né? Falando sobre educação. E vocês, jovens, assim, da onde parte essas escolhas dos assuntos? Me contem um pouco também dos assuntos que vocês escolheram agora, para a pesquisa que vocês têm feito nesse momento. Eu escolhi, por exemplo, sobre RPG dentro do ambiente escolar, seja para um RPG didático, pedagógico, seja para um RPG para um desenvolvimento interpessoal e socioemocional dos estudantes. Eu escolhi esse tema porque RPG é uma coisa que eu sempre gostei muito, então tem sim muito essa questão da afinidade, do gosto, do que tu se diverte fazendo, mas também a gente tem que escolher alguma coisa com certo potencial de pesquisa, né? Alguma coisa que tu consiga pesquisar, que tu consiga coletar dados sobre, que tu consiga desenvolver um pouco mais. E por isso a gente decidiu trazer essa questão também da educação, que é algo que a gente acha interessante, da socialização entre estudantes, né? Uhum.
E tu, Camila? Eu acho que vendo ainda em um contexto de ensino médio, é um momento que a gente começa a ter que pensar muito sobre nossas escolhas, né? Então, o meu trabalho foi sobre a pressão do corpo ideal, e a diferença disso, a diferença da perspectiva disso nas classes sociais. Então, foi um grupo de gurias que fez esse trabalho e a gente também escolheu falar sobre mulheres do ensino médio. E eu acho que é um assunto que está muito no nosso cotidiano e que todas se interessaram e que em algum momento depois todas possam usar isso no seu futuro, sabe? Então, acho que é super importante a gente pensar nisso, que é um momento que a gente começa a entender nossos interesses. E acho que o colégio nos traz essa proposta do ensino médio de pensar mais sobre isso, nos autoconhecer, nessa ideia bem do João, em que a gente é protagonista. E acho que é importante também ver que tinha muitos trabalhos sobre questões como de direito, que falaram antes aqui. Então, questões que depois tu possa usar na faculdade. Uhum. Sim, porque tem essa escolha das áreas também, né? A gente, além de escolher o nosso assunto, a gente escolhe uma área e já cria uma afinidade profissional pro futuro. É bem interessante também isso. Exato. Uhum. E esses dois trabalhos, vocês estão trabalhando em grupo, né? Vocês estão nessa perspectiva de trabalho em equipe, assim. Esses processos de negociação, esses processos funcionam assim bem? O que vocês aprendem com isso? Acho que esse é um ponto que eu gostaria de entender, assim. Nesse processo de pesquisa, trabalhar em equipe, o que isso ensina para vocês? Eu acho que a gente tem que estar sempre muito alinhado com o nosso grupo e cada um tem que ceder um pouco de si, sabe? Então, o nosso era um grupo de 5 gurias, então era um grupo grande, assim, mas que todas trabalharam muito bem e cada uma sabia onde se destacava. Então, desde o momento que a gente começou o trabalho, a gente se encaixou muito e até o momento da apresentação, que eu acho que é o mais importante, de estar todo mundo alinhado para não ter discussões mesmo ali no meio e a fala ficar bem clara. Então, eu acho que foi super bom, por mais que seja um desafio às vezes, no meu contexto deu super certo. Uhum. Então, não sei. Sim, eu tô fazendo em dupla, no caso, com o meu colega Martim Silveira. E é bem interessante trabalhar essa questão das responsabilidades, né? Do que cada um vai fazer e trabalhar essa questão da colaboração, que é um ponto muito importante, né? Porque pesquisar sozinho, não vou falar que é fácil, mas talvez seja muito mais fácil do que tu pesquisar em grupo. Porque tu pesquisar em grupo, tu vai ter que, como a Camila falou, alinhar os teus interesses, tu vai ter que, de fato, dar um pouco de si, sabe, para o projeto. Porque, às vezes, o projeto não vai ser exatamente como tu esperava que ele saísse, né? Vai sair um pouco diferente, mas é uma experiência muito legal de tu entender como isso funciona, assim, esse trabalho mútuo. Uhum. Eu queria que tu contasse, Érico, um pouco, porque eu lembro que tu me procurou nos últimos dias, assim, porque vocês queriam fazer uma intervenção, assim, né, dentro da pesquisa de vocês. Me conta um pouco de como foi esse processo, porque eu acho que isso ensina coisas pra vocês, se tiverem que trabalhar com gente, né? Sim. Durante o processo da pesquisa de metodologias, né, pro nossa cartografia, a gente estava querendo entender as diferenças entre uma mesa de RPG, no caso, que fosse com a intenção justamente de social, uma intenção de integrar os alunos, uma intenção de criar novos vínculos, novas amizades, que a gente fez daí com o 8º ano, e outro jogo daí sobre ensino mesmo, sobre uma questão um pouco mais didática, pedagógica, que daí eu fiz com o 9º ano. Foi muito interessante, assim, ver essa formação, porque só para tu coletar a gente já é um processo bem grande, assim, de tu passar nas salas e tu trabalhar, assim, realmente tu se sente que tu tá pesquisando algo, não tá só botando no Google um negócio e pegando, tu realmente coleta os dados, tu faz testes, tu experimenta, tu faz pesquisas, a gente perguntou antes e depois como se sentiu em relação aos outros colegas, se conheciam eles antes ou não, né? No meu caso, eu realizei uma prova depois e antes do RPG didático para fazer uma comparação, e foi muito interessante, assim, de realmente fazer esse trabalho prático também e não só teórico, né? É uma experiência muito boa. Acho que isso vai mostrando esse amadurecimento que vocês vivem nesse lugar de fazer pesquisa, né? Então a gente vai ali vivendo essa pesquisa, que é entender onde buscar, né? De escolher as fontes, de escolher como faz uma pergunta, de entender onde a gente quer chegar, e até a gente amadurecendo esses métodos diferentes, né? Essas diferentes metodologias de pesquisa que a gente pode usar dentro da escola.
E até a gente conseguir fazer uma pesquisa que ela cada vez mais vai dialogando com uma comunidade que é externa também, né? A gente teve agora, no mês de outubro, a MIC, né? A banca final da MIC, né? E vocês foram avaliados por jurados de fora. Na verdade, como é que foi isso? Como é que foi esse momento de ter um jurado avaliando vocês? Como foi esse momento do feedback, do que ele trouxe pra vocês? Conta pra gente. Eu acho que foi muito interessante, até porque eu senti que a gente ter aquele espaço que o colégio propôs foi um momento que todo mundo se sentiu meio homenageado, assim, sabe? Então, ter esse fechamento no final de uma pesquisa de um ano foi super importante. E acho que todo mundo tava um pouco nervoso, assim, mas todo mundo também estava sabendo muito o seu próprio trabalho, estava entendendo muito o que queria apresentar, então acho que isso acabava tranquilizando. E tu passar pelos outros colegas também, ver o trabalho deles, foi muito bonito, porque a gente não tinha ideia do que o outro colega estava fazendo, sabe? Tava todo mundo muito focado no seu próprio trabalho. Então, foi um momento muito gratificante, assim mesmo, de ver e aparecer a banca. E acho que o meu grupo, assim, a gente ensaiou bastante. E ali, cada uma ficou muito solta em falar, porque todas participaram do trabalho, então isso foi muito legal. Acho que isso é incrível, né? Isso vai convidando vocês a viver essa realidade que é um convite que a gente faz enquanto escola, né? Eu acho que é um dos grandes caminhos que vocês podem seguir também no pós-escola, quando a gente vai parar pra pensar, né? Então, viver a vida acadêmica, entender como funciona, entender quais são as tensões que tá relacionada com isso, né? Porque não é um processo que é fácil, é um processo que às vezes ele é um pouco exaustivo, que ele exige ali que a gente possa ter uma certa resiliência, às vezes, e também ter muitas vezes uma certa humildade, assim, em olhar para o trabalho que a gente está fazendo e pensar, poxa, acho que eu vou ter que fazer de novo, eu acho que eu vou ter que mudar. Acho que vocês devem ter vivido isso em algum momento na pesquisa de vocês, né? Tipo, deixa eu ajustar esse percurso. Aconteceu? Assim, há muitos momentos assim a gente teve assim, que mudar o rumo, né? Porque às vezes tu tá pensando em uma coisa, às vezes tu vê, ai não, isso é grande demais, não vai dar pra fazer. Ou ai não, isso é muito amplo, a gente tem que especificar. E é muito importante, né? Porque a gente chega pelo menos sem tanta noção do que é de fato uma pesquisa, né? Uma coisa que pega muito a maioria do pessoal foi as fontes, como botar pela BNT e tudo mais, em relação às referências bibliográficas. Então todo mundo chegou meio perdido. Mas foi se encontrando ao longo do caminho, assim, e reestruturando seu projeto. É uma experiência bem interessante essa parte também. Que coisa boa, pode falar. A minha pesquisa eu comecei no 9º ano também, em dupla. Então, esse ano foi o que eu ajustei tudo que eu queria, assim. Então, ali no 9º, a gente começou a pesquisa e ela tinha ficado bem ampla. Tinha ficado com tudo que a gente queria, fazia parte de um assunto que a gente queria falar, que aparecia no nosso cotidiano, mas ela estava ampla. Então, o primeiro ano foi nossa chance de reajustar essa pesquisa e dar um foco maior para ela. Ó, fica a dica. Fiquei já. Já pegou, já guardou. Quero agradecer, então, a presença de vocês dois aqui no Pod João. Foi muito bom conversar com vocês e viver, assim, eu acho que vocês trazem de uma maneira muito genuína, assim, essa experiência que, enquanto escola, a gente vive, assim, que a gente se propõe a viver. Eu acho que vocês traduzem isso em palavras de uma maneira muito, muito bonita, né? Então, muito obrigado pela participação obrigado pelo aqui no Pod João. Até mais. Até. Chegamos então no nosso terceiro e último bloco aqui do nosso Pod João de hoje, esse episódio, com duas professoras incríveis, maravilhosas. Professora Raíssa, professora de literatura aqui do 9º ensino médio, e professora Ananda, professora de língua portuguesa do 6º e do 8º ano. Bem-vindas! Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada pelo convite. Vocês estão nervosas também, que nem Um pouquinho, né? Os alunos falaram tão bem. Falaram Eles falam bem né? demais. Gente, meu muito. Deus, deixa eles, continua com eles. Dá um orgulho, assim. Muito. Que coisa boa, as gurias. Então vamos conversar um pouco sobre esse lugar da pesquisa, esse papel dos docentes nesse processo, né? Eu acho que eu queria começar com a Ananda, assim, nesse bate-papo, porque eu acho que tem uma coisa bem legal. Que desde que o projeto Cartografia, por exemplo, começou aqui no colégio, a Ananda é a professora que tá ali, ó, perene. Já mudou 1000 vezes o grupo, eu sigo lá. Exatamente. A Ananda tá perene nesse projeto, né? Eu queria que tu
contasse pra gente como tu vê ao longo desses anos a evolução desse processo, né? Eu acho que assim como, vamos parar e pegar aqui, por exemplo, o Érico, né? Ele foi nosso estudante no 6º ano, quando a gente tava dando aula pra eles no 6º ano. Agora tu é orientadora dele no cartografia, na verdade. Que orgulho. Como é que tu vê esse processo de evolução, assim, da pesquisa no colégio, desse lugar dos nossos estudantes nessa... Eu acho que o próprio projeto Cartografia ele foi ganhando corpo, assim, ao longo dos anos, né? Porque a gente também tem que aprender a ser orientador, né? Não é porque tu é professor que tu sabe ser orientador de pesquisa. É um aprendizado também. Então, os professores estão junto com os alunos nesse processo. Então, a cada ano que a gente estava no projeto, a gente foi aprendendo jeitos de ensinar eles a fazer pesquisa. Então, acho que agora ele tem muito mais significado, assim, o projeto Cartografia. A gente tem caminhos mais, a gente consegue se alinhar muito mais os professores, entender qual o passo a passo, né? Às vezes a gente acha que tem coisas que são muito óbvias e não precisava ensinar. Não, tem que sim, a gente tem que voltar, dar um passo atrás, ensinar para eles o caminho, o comecinho das coisas, assim. Então, acho que isso é muito legal, assim, eu amo esse projeto, eu adoro ensinar os alunos a pesquisar. Eu trabalhei com pesquisa há muito tempo, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. E aí eles vão, é bem isso assim que o Érico falou, eles vão pesquisar aquilo que eles querem. Então, uma coisa que a gente escuta dos alunos, isso eu não gosto disso, não gosto daquilo. E a gente dizer, enfim, tu tem que estudar, né? Fazer, tem azar. E aí chega o momento de pesquisar, é que tu pode dar para eles essa oportunidade de pesquisar aquilo que eles gostam, né? Então, é muito legal isso, assim, poder achar os caminhos. Eu gosto disso. Tá, mas ok, tu gosta. Agora, o que a gente faz com isso que tu gosta? Né? Então, a gente vai desenvolvendo também a escuta. Tu tem que saber ouvir muito bem o estudante. A partir daquilo que ele te fala, tu tem que transformar aquilo em algo que pode ser uma pesquisa. Então, acho que é muito bom a gente estender agora mais, realmente pensar nos outros anos conseguirem fazer isso, porque eles vão a cada ano, como o Érico falou, e a Camila, quando eu vi o trabalho dela, eu pensei, que massa, porque é o trabalho que ela fez no Cartografia, ela iniciou esse assunto, o assunto permaneceu com ela, e elas foram lá e elaboraram, refinaram a pesquisa, né? Então é muito triste de ver esse crescimento, assim. Eu acho que um pouco dessa proposta enquanto escola, acho que esse é um ponto, né? A escola, como tu diz, ela também é aprendente, né? E a gente vai amadurecendo esses processos com os nossos estudantes, né? Com quem tá aqui. Eu acho que o que a gente talvez se pensava que era o jeito de fazer, sei lá em 2015, sei lá, hoje talvez não seja, porque a gente tem outros estudantes, a gente tem outras dinâmicas de mundo. Outro mundo, né? Assim, a gente tem que enfrentar uma pesquisa tendo o ChatGPT agora. O que a gente faz com isso, assim, né? Então, a pesquisa em si também tem que ser mais exigente e rigorosa para que eles possam usar essas ferramentas e não delegar a ferramenta o papel de fazer a pesquisa, assim, né? Exato. E agora no ensino médio a gente tem então uma proposta, né, Raíssa? Eu acho que tu é da comissão da Amostra de Iniciação Científica, né, da MIC. Uma tarefa, um baita de um trabalho. Exato. Eu acho que tem essa proposta justamente desse amadurecimento, né? Eu acho que pode contar um pouco de como a gente tem pensado esse segmento desse projeto institucional, ele que terminava no 9º ano, mais ou menos, na cartografia, né? Mas agora a gente tem, então, um outro braço que vai desenvolvendo um pouco disso. É legal que eu lembrei agora que ano passado eu fui avaliadora do Cartografia. Então, esses grupos, o grupo da Camila, foi um grupo que eu já tinha avaliado e já tinha passado por todo esse processo, enfim, de construção em conjunto, né? Então, a gente chegou lá para ver o resultado final desse grupo. E aí, agora eles estão na primeira série e aí eles passam por um novo processo. Então, agora eles ganham novos orientadores e orientadores que são professores também, não só alguns, mas todos os professores do ensino médio orientando, e vão olhar para esse objeto de pesquisa que eles tinham antes, ou que não tinham, mas que vão escolher, e vão passar por esse processo de vamos entender agora o que a gente vai fazer com isso. E aí, a gente fez, né, das diferentes formas, a gente separou por diferentes áreas, separamos os orientadores, organizamos os grupos, e a partir disso a gente fez algumas paradas, né, Bruno, durante todo o ano com as turmas, né, e nessas paradas eles conseguiam, então, ter esse momento de conversar com o orientador, produzir o próprio texto, entender o que é um objeto de pesquisa, o que é um projeto de pesquisa, o que eu vou apresentar para essa minha banca, que é primeiro interna, mas também em algum momento vai ser externa, que vai estar ali te avaliando, e que é muito diferente, né? Uma coisa é a gente tá em casa, é confortável, a gente tá sendo avaliado pelos profs. Outra, a gente tem uma pessoa de fora aqui olhando o teu trabalho, e uma pessoa, muitas vezes, especialista naquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito bonito na noite que a gente teve aqui, de ver alguns professores muito encantados pelos projetos, porque os nossos alunos, eles realmente se empenharam muito no que eles estavam pesquisando, né? Então, eu acho que demonstraram um amadurecimento muito grande, assim, das pesquisas, de entender o que é esse processo de construção de uma análise científica, realmente, né? E de uma produção de projeto.
Eu acho que tem algo que nessas etapas mais finais, assim, quando a gente vai se aproximando ali do final da escolarização, quando a gente fala em pesquisa na escola, tem alguns lugares, assim, que a gente precisa... Tem o dever de conseguir se aprofundar, assim. Acho que eu queria que você trouxesse um pouco disso, assim, nessa etapa ali do nono, do ensino médio, né? Que a gente tá indo para um outro caminho, a gente tem uma outra capacidade de abstração dos estudantes, de organização de ideias também. O que vocês acham que é nosso compromisso, assim, enquanto escola, conseguir aprofundar na formação desses jovens em relação à pesquisa? O que você acha que é o mais importante, ou talvez o que é mais desafiador também? A gente do português, eu acho que é escrita sempre. Sim. Eu sempre acho que é escrita. Sim, porque essa escrita científica, quando tu chega na graduação, tendo já um domínio dela, já te ajuda tremendamente. Porque a pesquisa, ela vai estar presente durante a graduação. Seja para fazer um artigo para uma disciplina ou para o TCC no final. Então, esses estudantes, eles já saem do ensino médio com toda uma bagagem de construção, assim, que é gigantesca. E que isso vai ajudar eles, assim, ó, talvez eles não tenham nem noção ainda do quanto isso vai ajudar eles. Então, acho que pra mim é a escrita. Não, com certeza. Acho que a escrita é um dos maiores desafios, assim, porque uma coisa é... Né, tô batendo papo ali comigo, desenvolvendo e tal, aí vai escrever, e a primeira jeito de escrever é o mesmo jeito que tava batendo papo com a prof, assim, né? Então tem que ajustar essa escrita, que é uma escrita mais formal, que é bem distante da fala, que é bem distante do jeito que eles se comunicam, que é um gênero bem específico, que não é o gênero, necessariamente a gente vai estar trabalhando ele sempre. Então a escrita, com certeza, é um grande desafio, assim. E eu penso também que é equilibrar, porque a gente quer formar pesquisadores criativos, pensantes, que produzem conhecimento, não necessariamente pesquisadores disciplinados que só seguem um método e pronto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de saber usar um rigor metodológico, ético, né? Trazer a ética na pesquisa também é uma coisa desafiante para eles. Então, e ao mesmo tempo, mas eu também posso criar com metodologia. O Érico, né, e o Lucas ali é um exemplo. Então, eles foram indo para um caminho, daqui a pouco eles foram descobrindo, prof, mas seria legal se a gente fizesse um grupo. Tem metodologia disso? Eu tenho, claro que tem. Tudo tem. A gente pode criar um método agora. Que método que a gente quer? Vamos ver o que tem disponível e vamos ver o que a gente pode criar com isso. Então, acho que a escrita e esse equilíbrio entre criação e rigor, assim, sabe? Eu tenho mais um. Referências. Sim. Entender que todas as nossas informações, elas saem de lugares. E as pessoas já pensaram algumas coisas. Então, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer. Então, acho que ensinar para eles que existem esses lugares de pesquisa, que eu vou lá e eu leio um artigo, e eu busco um aprofundamento, eu busco uma teoria, eu busco um referencial teórico. As coisas não saem só da minha cabeça, né? Saem de eu investigar isso. Então, acho que isso também é um aprendizado muito bom, assim, de eles entenderem, vou fazer um trabalho, eu preciso buscar informações. E ao mesmo tempo sem achar que elas são verdades categóricas, não, assim, elas né? jamais são. Exatamente, porque é isso, sempre esse equilíbrio que é difícil às vezes. Eu sempre falo pra eles, discordem. Discordem isso, também, leiam, e aí vai atrás e procura por outra referência, combina 3, 4 referências junto que podem criar uma nova coisa, né? Então isso, achar as referências e múltiplas referências, né? Porque às vezes, li um artigo. Um artigo não é nada. Tu tem que ler um monte de artigo, porque ali é que tu vai encontrar, daqui a pouco tu vai ler um outro, enfim. Né? Então, essa multiplicidade de referências, né? E em tempos de inteligência artificial, me conta, assim, como... Difícil. Como isso tem surgido? Acho que é uma discussão que a gente tá amadurecendo ainda enquanto o mundo, na verdade, né? Porque eu acho que ninguém ainda tava totalmente preparado, assim, pra tudo o que isso carrega e pra todas as discussões que a gente precisa ter em relação a isso de maneira não superficial, né? Porque eu acho que a gente não pode simplesmente olhar e dizer assim, ó, não! Sai daqui! Né? Mas como vocês têm percebido isso em relação aos estudantes, em relação às possibilidades que isso pode apresentar também para pesquisa? Acho que é bem importante isso que tu falou. A gente não pode negar a existência, né, disso e dizer, não, aqui não entra ChatGPT. Não, peraí, tem que ser uma ferramenta. Então, a gente tem tentado ali, pelo menos no Cartografia, conversar e ver indicar já formas que eles podem usar, né? Porque eles também começam a ter um medo de, tipo, senhor, eu posso perguntar? Pode, calma, pode sim. Tu não pode fazer com que a inteligência artificial faça a tua pesquisa inteira. Até porque né, a gente tenta mostrar para eles que essa inteligência artificial não
é tão inteligente assim, ela não é tão criativa. Quem é criativo é tu, quem vai alimentar ela com coisas. Mas agora, por exemplo, tem uma dupla fazendo um trabalho, estava cheio de dados e elas estavam com dificuldade de encaixar uma coisa com a outra. Deu, bom, vocês podem pedir uma ajuda pela inteligência artificial, coloca a lista de todas as coisas que vocês têm, vamos ver ideias de combinações dessas referências. Então, acho que a gente tem que tentar ir apresentando para eles formas que eles podem utilizar e que pode ajudar e que pode só qualificar, né, a pesquisa e não delegar isso a essa ferramenta. Assim, eu acho que até o caminho na idade deles, né? Acho que é muito difícil, por exemplo, fazer uma referência, fazer uma BNT. Então, usar isso como uma ferramenta, coloca ali, faz todos os direcionamentos. Ou até, não sei como fazer minha pergunta de pesquisa. Eu tenho um tema, então faço uma pergunta ali para a inteligência artificial e a gente já fez um teste, eu fiz com os alunos, e aí eles vão, esse aqui eu não gostei, esse aqui eu também não gostei. Então, isso também é nesse caminho de talvez não gostar e a partir disso adaptar. Acho que é usar como uma ferramenta realmente. Não para o processo de escrita como um todo, mas para um processo de direcionamento dos caminhos que pode tomar. Até eu falo para vocês de destravar ideias. Assim, exatamente. Né? Eu tô com um monte de ideia, vou bater um papo aqui com e às vezes tu vai ver trocar ideia. E é isso que o Bruno falou. Às vezes tu vai ver que não é nem tão inteligente assim. Tu vai ver que não é tão criativo, eu preciso ser mais criativo para fazer minha pesquisa. E aí parte do teu. E aprender a fazer pergunta, né? Essa é a grande coisa da pesquisa, né? Saber fazer as perguntas. Eu quero descobrir tal coisa. Como que tu pergunta para descobrir essa coisa aí? Até pro próprio chat, né? Pro próprio chat. Então, não adianta largar uma pergunta ampla, aleatória, ele vai te dar uma resposta ruim, fraca, abstrata, né? E se tu faz perguntas melhores e preenche ali com informações que tu tá trazendo, vai conseguir uma resposta muito melhor. Né? Muito bem, estamos nos aproximando do fim do nosso Pod João. Eu sempre gosto de terminar o episódio com um ar de esperança, assim, um ar de desejo também. Então eu quero perguntar pra vocês, assim, pra gente poder fechar, o que vocês desejam pra esse lugar da pesquisa ainda nesse colégio, na educação? Quanto professores e quanto pessoas que escolheram a educação, assim, o que vocês trazem como desejo, como esperança, como sonho de ver acontecendo ainda dentro do nosso colégio? Pergunta difícil. Sempre termina com uma pergunta difícil. É sempre. Bem complicado. Os estudantes não ganharam essa pergunta. Não. Eu posso dar uma segunda opção também. O que vocês trazem de aprendizado da experiência de vocês? O que vocês aprenderam enquanto professoras vivendo essa pesquisa com os jovens, com as crianças, com os adolescentes? Bom, eu penso, talvez que dá para responder as duas coisas meio que juntas, assim. Porque eu tenho pensado que a minha esperança, o que eu quero deles é que eles se coloquem nesse lugar de responsabilidade de criação de conhecimento. Né? Porque é algo que às vezes é fácil tu ficar num lugar passivo de receber informação. Não que a gente não faça isso em várias aulas e em vários formatos, né? Essa estimulação de produzir conhecimento a partir deles. Mas acho que a pesquisa é o lugar para isso. Então, o que eu espero é que cada vez mais eles se coloquem nesse lugar de responsabilidade sobre o conhecimento que tu está colocando no mundo. Né? Então, tu vai fazer um trabalho de qualquer jeito, é isso que vai circular, é isso que tu vai colocar para circular por aí. Como tu falou, tem que se conectar com o mundo, a pesquisa. Não é aqui para dentro só da gente, né? Pode ser que não tenha um impacto imediato, mas é isso, tu te projeta para o mundo, né? Então eu espero isso, assim, né? Que a pesquisa faça eles se projetarem e se colocarem nesse lugar ético e responsável, assim, né? E eu acho que o que eu aprendi também é isso, é colocar na deles, assim, né? Colocar não, tu vai fazer, tu vai resolver, tu vai atrás, tu vai estudar e tu vai conseguir me apresentar um negócio massa, assim, né? Então ver que eles têm um grande potencial que os próprios estudantes às vezes não percebem em si, sabe? Mas que a gente tem que achar caminhos de mostrar para eles. Não, olha só isso que tu pode um monte. E tu tem muito o que dizer, né? Tem uns que dizem, Sora, mas olha só quantos artigos que já tem desse negócio aí. Então, tá, mas qual é a tua pergunta? Tu tem um tempero aí que tu quer jogar nisso aí? Que a tua posição de mundo faz tu perguntar. Tu tem um olhar que ninguém escreveu antes tem, porque tu é uma pessoinha única no mundo, assim, né? Então, acho que nessa linha, assim, aprendizado e esperança tá nesse lugar aí, assim. Eu acho que a Miki trouxe... Acho que traz um legado muito interessante, né? Traz um olhar para esses estudantes que são, sim, criativos. Acho que a gente aprendeu a entender como é o processo também deles de descobrir a pesquisa. Alguns estudantes que fizeram uma pesquisa super inovadora e diferente, que tinham interesses. Eu acho que é isso. A gente conseguir explorar o interesse deles é uma grande aprendizagem. E a minha esperança é que a gente, talvez não só para a instituição aqui, para o João, mas é que a gente continue formando pesquisadores. Porque a gente precisa muito de pesquisadores que sejam bons
bons pesquisadores. Então eu espero que esse aqui seja só um comecinho para um caminho que seja lindo, assim, e que daqui a alguns anos a gente faça uma pesquisa, a gente descubra que os nossos estudantes, eles estão na área da medicina, em várias áreas, fazendo pesquisas que são importantes para o Brasil e que, enfim, que mostrem assim a forma como eles veem o mundo. E também que desafiem a pesquisa um pouco, né? Então, vão para esse lugar de questionem a pesquisa, sejam questionadores. O próprio formato de pesquisa. A gente tem muitas formas de produzir conhecimento, né? Eu acho que não só para os estudantes, mas para a gente também. Eu acho que a gente, como professor, tem que cada vez se colocar mais nesse lugar de pesquisador e de questionador. Exatamente. Né? Muito bem, responderam as duas perguntas difíceis, viu? Viu como vocês também podem. Olha aí, temos potencial também. Viu? Então, gurias, agradeço a presença de vocês, foi muito gostoso conversar com vocês, né? E vocês representando esse coletivo docente, assim, que se coloca nesse lugar de aprendente, né, dentro do nosso colégio, de como olhar e de como instigar a todas essas potencialidades que os nossos alunos apresentam, né? E todos os desafios que eles colocam também no nosso colo, né? Que é um pouco desse lugar que a gente também, enquanto docente, assume, né? Esse compromisso de conseguir se colocar em diálogo com essas juventudes. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Pod João. Foi muito bom estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Capaz. Podendo trazer toda essa atmosfera e toda essa energia da pesquisa e da investigação no nosso colégio. Muito bem, nos vemos então no nosso próximo episódio do Pod João. Tchau, tchau!